Oi pessoal, eu sou a professora Carolina Pavanelli e hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre carta argumentativa. Eu sei que vocês devem estar pensando, por que eu vou fazer uma carta argumentativa nas férias? Estou de férias, não quero fazer isso agora. Olha só, é muito importante isso aqui. Tem vários vestibulares no Brasil que pedem carta argumentativa, tá? E se você está pensando numa universidade que já pediu isso na sua história dos vestibulares, é legal que você preste atenção. A carta, ela, na maioria dos vestibulares, não é algo que cai assim todo ano cai uma carta argumentativa. Normalmente não é isso que acontece. Mas quando ela cai, isso assusta um pouco os vestibulandos, porque normalmente os vestibulandos pensam e treinam assim, vou treinar a dissertação o ano inteiro, vou treinar de repente narração o ano inteiro, conto o ano inteiro. Aí ele abre a prova de vestibular e vem carta argumentativa. Aí ele fica nervoso, ele não sabe direito o que fazer. Mas olha só, a carta não tem muito mistério. Na verdade, eu considero particularmente a carta mais fácil do que a dissertação argumentativa. Mas ela só pode causar algum problema se você não souber o que acontece aqui. E por isso que é bom que você treine isso de vez em quando. Eu vou propor um exercício de carta para vocês treinarem agora nas férias, mas isso vocês podem treinar sempre que vocês quiserem, mesmo ao longo do ano, mesmo treinando dissertações, porque é o que eu sempre falo, redação é treino. Não tem como, a não ser que você seja um gênio máximo do universo, o que não é a regra, né? Os gênios máximos são assim, um ou outro. A não ser que você seja um gênio máximo do universo, é impossível você nunca treinar uma redação, chegar na hora do vestibular, escrever um texto brilhante e tirar 10. Pode acontecer? Pode, mas é raríssimo, raríssimo mesmo. É muito mais fácil você conseguir atingir uma nota boa se você treinou ao longo do ano. Então, treinem a carta, é um exercício bom de argumentação e é um exercício bom para esse tipo de texto que ele não, de repente não caia todo ano, é uma coisa anual, mas ele cai com certa regularidade em alguns vestibulares do Brasil. Eu quero primeiro, antes de propor o exercício, falar um pouco com vocês sobre as principais diferenças entre a carta argumentativa e a dissertação argumentativa. Vamos lá? A gente costuma dizer que a carta argumentativa é um meio termo entre a dissertação argumentativa e o artigo de opinião. Como assim é um meio termo? A carta argumentativa, ela guarda características tanto da dissertação quanto do artigo de opinião. Como assim? Vamos lá. Assim como na dissertação, a carta também tem como intuito defender uma ideia, defender um posicionamento e convencer o leitor. Só que vocês sabem que na dissertação argumentativa a gente não deve usar, por exemplo, primeira pessoa, né? Você não deve usar eu, não deve usar verbos da primeira pessoa, eu acho, eu acredito, eu penso, primeira pessoa do singular. Na carta, você não só pode, como deve usar a primeira pessoa do singular. Do plural nem se fala, mas do singular você pode e deve. A carta argumentativa, ela tem um caráter muito mais pessoal do que a dissertação. Mas então, pessoal não quer dizer necessariamente informal. A formalidade vai depender do interlocutor, vai depender de para quem você está escrevendo aquela carta. E esse interlocutor, normalmente, é sugerido pela banca. Normalmente a banca de vestibular fala, você está escrevendo uma carta para o fulaninho de tal. Se é uma pessoa com quem você tem intimidade, aí você pode ser um pouco mais informal. Mas se é um governante, se é um diretor de algum lugar, alguém com quem você não tem tanta intimidade, você deve ser formal. Você pode ser pessoal, você pode usar eu acho, eu penso, eu acredito. Mas sendo formal, você não deve usar gias, não deve tratar a pessoa com informalidade se não for, se o interlocutor não for alguém do seu convívio, tá? E com relação a semelhanças com o artigo de opinião. Assim como no artigo de opinião, a carta também tem direcionamento com o interlocutor. Como assim? Na carta, você deve se direcionar ao seu leitor. A esse interlocutor que a banca falou quem é, você deve se direcionar a ele. Na dissertação, você jamais deve falar com o leitor. Você jamais deve se dirigir a ele. Então, querido leitor, jamais você pode fazer isso na dissertação. Isso é muito pessoal, muito informal. Mas a carta não pode ser mais pessoal? Então, você pode se dirigir ao leitor. Você deve ter essa interlocução. Tá? Você pode chamá-lo para esse pensamento que você está tendo. Essas são as principais semelhanças e diferenças. Guardem isso. Carta argumentativa, defesa de tese, caráter pessoal e interlocução. Agora eu vou
propor um tema para vocês, um tema que vai servir para o Brasil inteiro, não é nada regional, não é algo que sirva só no Rio de Janeiro, só em São Paulo, só no Nordeste, é algo que vai servir para o Brasil inteiro e você vai conseguir fazer uma carta sobre isso, porque é uma opinião que todo mundo tem. E aí eu vou mostrar mais ou menos o passo a passo dessa redação, dessa carta argumentativa, o que deve ter em cada uma das partes dessa carta. Vamos lá?